Olá, senhores, meu nome é Erimael, sou professor de Física e nossa aula de hoje é Escalas termométricas, exercícios. Vamos lá, o que seria uma escala termométrica? Bom, o instrumento que nós utilizamos para medir a temperatura nós chamamos de termômetro, né? O termômetro mais comum, né, mais usual é o termômetro clínico. Como é que funciona o termômetro? O termômetro, nós colocamos, o termômetro ele é constituído por um tubo, né? Um tubo. E dentro desse tubo você coloca, nós temos o mercúrio. O mercúrio é um metal que se dilata facilmente. E aí quando você coloca o termômetro em contato com o corpo humano, pelo fato de ter uma temperatura maior, ele passa calor para o termômetro. Quando o termômetro recebe esse calor, a sua temperatura aumenta. Quando a temperatura do termômetro aumenta, consequentemente, a temperatura do mercúrio também vai aumentar. Quando a temperatura do mercúrio aumenta, esse mercúrio ele se dilata, ele aumenta de tamanho. Então, essa coluna aqui de mercúrio começa a subir. Ela vai subindo a partir do momento que ela vai recebendo calor. Vai chegar um ponto que esse mercúrio deixa de receber calor quando a temperatura do termômetro for igual à temperatura do corpo humano, e a gente diz que esses dois corpos estão em equilíbrio térmico. E aí a pessoa observa aonde essa coluna de mercúrio parou, e aí se parou aqui, por exemplo, no 40 graus Celsius, significa dizer que a temperatura do termômetro é 40 graus Celsius, logo a temperatura do corpo humano é 40 graus Celsius, então ele está com muita febre se ainda não chegou a morrer. Tá bom? Então, senhores, o termômetro é o instrumento usado para medir a temperatura e a escala que nós utilizamos para medir a temperatura nós chamamos de escala termométrica. E aí nós temos vários tipos de escala termométrica. Nós temos a escala Celsius, que é a escala mais utilizada no mundo, inclusive no nosso país, os termômetros, né, eles são graduados na escala Celsius. Nós temos também a escala Kelvin, que é a escala mais usada no meio acadêmico, no meio científico. Essa escala também é chamada de escala absoluta, porque é a única escala que mede o zero absoluto. Lembrando, senhores, que o zero absoluto é a menor temperatura que um corpo pode atingir. Então, no zero absoluto, senhores, é como se as partículas que compõem o corpo, elas quase não vibrassem. Isso significa dizer que no zero absoluto, a energia cinética, a energia térmica, a energia associada ao movimento das moléculas, ela é mínima. E nós temos também uma escala muito utilizada, que seria a escala Fahrenheit. Essa escala Fahrenheit é principalmente utilizada em países de língua inglesa. Então, nós temos três escalas muito conhecidas, que são a escala Celsius, a mais comum. Nós temos a escala Kelvin, muito usada no meio acadêmico, inclusive essa escala, que é a escala Kelvin, é a escala de temperatura, é a unidade de temperatura oficial do nosso país. E nós temos a escala Fahrenheit, que é muito utilizada em países de língua inglesa. As escalas termométricas, nós podemos relacionar as escalas umas com as outras, através de uma equação que nós chamamos de equação de convenção. Então, por exemplo, utilizando a equação de convenção, você pode, por exemplo, transformar uma temperatura na escala Celsius em Kelvin, ou transformar uma temperatura na escala Kelvin em Fahrenheit, ou Fahrenheit em Kelvin, ou Fahrenheit de Celsius, e assim sucessivamente. Então, a equação de convenção, você pode transformar Celsius em Kelvin, Celsius em Fahrenheit, ou vice-versa. Para a gente chegar nessa equação de convenção, nós vamos utilizar a água, uma substância, né, que seria, no caso, a água, e nós vamos pegar dois pontos fixos da água. O primeiro ponto fixo, que é o ponto de fusão da água, e o segundo ponto fixo, que seria o ponto de ebulição da água. E nós vamos pegar esses pontos fixos, né, essas temperaturas fixas de fusão e ebulição da água, nas três escalas, nas escalas Celsius, na escala Kelvin e na escala Fahrenheit. Nessa primeira aqui, nós temos escala Kelvin, representada pela letra C,
escala Kelvin representada pela letra K e escala Fahrenheit representada pela letra F. E aí nós vamos traçar o primeiro ponto fixo, que é a temperatura de fusão da água ou a temperatura de gelo, de solidificação da água. A água na escala Celsius, ela se funde, ela congela a uma temperatura de 0 graus Celsius. Na escala Kelvin, a água ela entra em fusão a uma temperatura de 273 Kelvin. E na escala Fahrenheit, a água ela entra em fusão, né? Ela congela a uma temperatura de 32 graus Fahrenheit. O segundo ponto fixo é o ponto de ebulição da água. A água ela entra em ebulição, que seria a passagem rápida do estado líquido para o estado gasoso a uma temperatura de 100 graus Celsius. Na escala Kelvin, a água ela entra em ebulição a uma temperatura de 373 graus Kelvin e na escala Fahrenheit a uma temperatura de 212 graus Fahrenheit. Após isso, nós vamos buscar uma temperatura em comum na escala Celsius, na escala Kelvin, na escala Fahrenheit, e essas temperaturas nós vamos chamar T de C para a escala Celsius, ela vai ser equivalente a uma temperatura vamos chamar T de K para a escala Kelvin, e ela vai ser equivalente a uma temperatura T de F para a escala Fahrenheit. Então nós vamos pegar um ponto em comum entre essas escalas, e esses pontos vamos chamar de T de C, temperatura na escala Celsius, T de K, temperatura na escala Kelvin, e T de F, temperatura na escala Fahrenheit. Após isso, nós vamos delimitar uns espaços, por exemplo, esse intervalo aqui, ó, de 0 graus Celsius até T de C, nós vamos chamar de A. Consequentemente, esse espaço aqui, ó, de 273 até T de F é o mesmo espaço, então também é o valor de A. E esse espaço aqui entre 32 e T de F também nós vamos chamar de A. O espaço maior de 0 até 100 nós vamos chamar de B. A mesma coisa vamos fazer de 273 até 373, é denominado B. E de 32 até 212 nós vamos chamar também de B. O que nós vamos fazer, senhores? Após essas relações, nós vamos fazer segmentos proporcionais. Então, vamos fazer a relação A sobre B, para a gente poder encontrar a equação de conversão entre as escalas. Então, vai ficar assim, ó. Eu tenho aqui, ó, eu vou fazer o valor de A, vou usar essa proporção A sobre B. Então, eu faço A sobre B. Eu vou fazer A sobre B na escala Celsius, na escala Kelvin e na escala Fahrenheit. Na escala Celsius, por exemplo, que é um valor de A? A, senhores, é a distância de 0 até T de C. Ó. De 0 até T de C é o valor de A. Então, como é que eu encontro esse intervalo? É só você fazer T de C menos 0. Eu faço aqui, ó, T de C menos 0. Esse é o valor de A. Que é o valor de B na escala Celsius? Ora, o valor de B vai de 0 até 100. Esse aqui vermelho vai de 0 até 100. Então, como é que eu faço para encontrar o valor de B? É só você fazer 100 menos 0. É o valor de B. Então, sempre você vai fazer o maior menos o menor. Por exemplo, que é o valor de A? T de C menos 0. Isso aqui é o valor de A, T de C menos 0. Que é o valor de B? B não está aqui, nesse espaço aqui vermelho maior. Isso aqui não é B. Então, você faz 100 menos 0. Isso para a escala Celsius. Nós vamos fazer a mesma coisa para a escala Kelvin.
Aí na escala Kelvin, que é o valor de A? Ó. A está bem aqui. Ó. Aí você faz T de K, que é o maior, menos 273. Então vai ficar, ó, que é o valor de A na escala Kelvin, T de K menos 273. Quem é o valor de B na escala Kelvin? É 373, que é o maior, menos 273, que é o menor. Então isso aqui, ó, é o valor de B. Igual, faço a mesma coisa para a escala Fahrenheit. Então na escala Fahrenheit, quem é o valor de A? O valor de A, ó, tá aqui o valor de A, vai ser quem? O maior, que é T de F, menos 32. Quem é o valor de B? O valor de B, ó, esse espaço aqui, ó, vai ser quem? O maior, que é 212, menos o menor, que é 32. Então, encontrado o valor de A e de B nas escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit, o que nós vamos fazer? Vamos fazer essa continha aqui, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, T de C menos 0. Quanto é T de C menos 0? É igual a T de C. Aqui embaixo eu tenho, ó, 100 menos 0. Quanto é 100 menos 0? 100 menos 0 é 100. Então vai ficar assim, ó. Ó, T de C menos 0 é igual a T de C. 100 menos 0 é igual a 100. Na escala Kelvin, eu tenho T de K menos 273. Então, eu repito, ó, T de K menos 273. Aqui embaixo eu tenho 373 menos 273. 373 menos 273 dá igual a 100. Aqui eu repito, ó, não tem como fazer essa operação porque são termos diferentes. T de F menos 32, ó. T de F menos 32. E aqui embaixo eu tenho 212 menos 32, dá quanto? 180. O que eu vou fazer agora? Eu vou simplificar esta expressão. Como é que eu simplifico isso? Ó, eu vou dividir todo mundo por 20. Eu vou dividir 100 por 20 aqui, 100 por 20 aqui, e aqui também eu divido 100 dividido por 20. Aí você faz, ó, 100 dividido por 20 dá quanto? Dá 5. 100 dividido por 20 dá quanto? Dá 5. 180 dividido por 20 dá quanto? Dá 9. Então, esta expressão vai ficar assim, ó. T de C sobre 5 igual T de K menos 273 sobre 5 igual a T de F menos 32 sobre 9. Observe, senhores, ó, eu fiz aqui, ó, 100 dividido por 20 deu 5. Aí fica T de K menos 273. Aí 100 dividido por 20 dá 5. E aqui T de F menos 32. 180 dividido por 20 dá 9. Esta equação, senhores, ó, esta equação aqui, ó, é conhecida como equação de convenção. Através desta equação, eu posso transformar temperatura na escala Celsius em Kelvin, temperatura na escala Kelvin em Fahrenheit, de Fahrenheit em Celsius, Kelvin em Celsius, e assim segue. Eu posso transformar uma temperatura numa escala em outra escala. E aí nós vamos fazer exercício, ver como é que faz essas transformações. Então, o primeiro exercício diz assim, ó, o primeiro exemplo. 2 termômetros, um com a escala Celsius e o outro com a escala Kelvin, foram colocados no mesmo fluido. Sabendo que a temperatura registrada na escala Celsius era de 37 graus Celsius, qual a temperatura marcada no termômetro na escala Kelvin? Então, senhores, você tem um corpo, que é um fluido, é um líquido. Você utiliza 2 termômetros para medir a temperatura desse corpo, só que um está graduado na escala Celsius e o outro está graduado na escala Kelvin. O que está graduado na escala Celsius mostra uma temperatura de 37 graus Celsius. E aí ele pergunta, qual a temperatura marcada no termômetro graduado na escala Kelvin?
Então, ele quer saber quanto equivale 37 graus Celsius em Kelvin. Para a gente encontrar essa resposta, nós vamos tirar os dados. Ora, quanto é a temperatura mostrada pelo termômetro na escala Celsius? 37 graus Celsius. O que ele quer para a gente encontrar? Essa temperatura registrada na escala Kelvin. Então, nós vamos transformar 37 graus Celsius em Kelvin. Para tanto, nós vamos utilizar a equação de convenção entre a escala Celsius e a escala Kelvin. Só que aqui eu peguei a equação geral de convenção. Ó. O que eu quero fazer? Eu não quero uma relação entre Celsius, tá bem aqui, e Kelvin. Então, eu vou usar essas duas relações aqui. T de C sobre 5 igual a T de K menos 273 sobre 5. Essa aqui que está na escala Fahrenheit, eu não utilizo. Por quê? Porque ele não quer para transformar em Fahrenheit. Então, vai ficar assim. Como eu quero chegar em T de K, temperatura na escala Kelvin, primeiro eu vou pegar T de K menos 273 sobre 5. T de K menos 273 sobre 5. Igual a quem? A T de C sobre 5. Igual a temperatura na escala Celsius sobre 5. Como eu tenho T de C e eu quero chegar em T de K, primeiro eu pego a relação de T de K, temperatura na escala Kelvin. Então, fica T de K menos 273 sobre 5 igual a T de C sobre 5. Ora, senhores, eu tenho 5 de um lado e 5 do outro. O que eu posso fazer? Eu posso cancelar o 5. Então, vai ficar quem? T de K menos 273 igual a quem? A T de C. Como eu quero encontrar o valor de T de K, eu vou isolar o T de K. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 273 jogar para o outro membro, jogar para o segundo membro. Como ele está menos, ele vai ficar o quê? Mais. Então, vai ficar assim, temperatura na escala Kelvin é igual a temperatura na escala Celsius mais 273. Então, senhores, toda vez que você for transformar Celsius em Kelvin, você soma 273. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos substituir. Onde você tem T de C, você vai colocar 37. Então, vai ficar assim. T de K vai ser igual a quanto? T de K vai ser igual a quanto? A 37 mais 273. Então, T de K vai ser igual a 37 mais 273 é igual a 310. 310. Então, a temperatura na escala Kelvin é igual a 310 Kelvin. Bem que tem um errinho. 310 Kelvin. Então, qual é a resposta correta, senhores? A resposta correta é a letra D. Tá bom? Então, 37 graus Celsius corresponde a 310 Kelvin. Então, para transformar Celsius em Kelvin, só somar 273. Então, fica 37 mais 273, que é igual a 310. Segunda questão. A segunda questão diz assim, um termômetro digital localizado em uma praça na Inglaterra marca a temperatura de 10,4 graus Fahrenheit. Essa temperatura na escala Celsius corresponde a... Então, senhores, ele tem a temperatura na escala Fahrenheit, que é igual a quanto? 10,4 graus Fahrenheit. E que é para a gente transformar em Celsius. Quanto equivale 10,4 Fahrenheit em Celsius? O que você vai fazer? Vai pegar a relação entre Celsius. Quem é a relação de Celsius? É T de C sobre 5. E a relação de Fahrenheit? Cadê Fahrenheit? Está bem aqui. Qual é a relação de Fahrenheit? T de F menos 32 sobre 9. Essa aqui que tem Kelvin, você não utiliza porque não está pedindo a relação de Kelvin. Então, vai ficar como, senhores? Vai ficar assim, T de C sobre 5 igual a T de F menos 32 sobre 9. Então, onde você tem T de F, você vai colocar quem? 10,4. Então, vai ficar assim, substituindo, nós vamos ter, repete, T de C sobre 5, igual a quem? T de F menos 32, não é isso? No lugar de T de F, você vai colocar quem?
10,4 menos 32 sobre 9. E aqui, doutores, o que você vai fazer? Você vai fazer essa continha bem aqui, ó. 10,4 menos 32 vai dar igual a quanto? Ora, senhores, 10,4 menos 32 vai ser igual a menos 21,4. Vai ser igual a menos 21,4. Então, você vai ter assim, ó. Deixa eu escrever bem aqui do lado aqui, ó. Você vai ter isso aqui, ó. T de C sobre 5, ó. T de C sobre 5 igual a quanto? A menos 21,6 sobre 9. E aqui, senhores, ó, você faz para primeiro pelos extremos. Esse 5 aqui, ó, não está multiplicando, aliás, não está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, T de C vai ser igual a quanto? A menos 21,6 vezes 5, dividido por 9. Então, T de C é igual a menos 21,6 vezes 5, vai dar igual a menos 108, dividido por 9. 108 dividido por 9, aliás, menos 108 dividido por 9 é igual a menos 12. Então, T de C, temperatura na escala Celsius, é igual a menos 12 graus Celsius. Então, qual a resposta correta, senhores? A resposta correta é a letra C. Então, a temperatura de 10,4 graus Fahrenheit é igual a menos 12 graus Celsius. É igual a menos 12 graus Celsius. Terceira questão. A terceira questão diz assim, ó. 3 termômetros de mercúrio são colocados no mesmo líquido e atingindo o equilíbrio térmico. O graduado na escala Celsius registra 45 graus Celsius. Os termômetros graduados nas escalas Kelvin e Fahrenheit, respectivamente, devem registrar que valores? Então, senhores, ele diz que você tem 3 termômetros, um graduado na escala Celsius, marca uma temperatura de 45 graus Celsius, e ele quer para a gente encontrar qual a temperatura que os outros termômetros vão registrar. Os outros termômetros estão graduados na escala Kelvin e na escala Fahrenheit. Então, primeira coisa que temos que fazer é tirar os dados. Você tem um termômetro graduado na escala Celsius e o valor dele é 45 graus Celsius. Você quer saber quanto equivale 45 graus Celsius na escala Kelvin e na escala Fahrenheit. Então, o que você vai fazer? Primeiro, eu vou transformar em Kelvin. Aí você vai pegar a relação entre a escala Celsius e a escala Kelvin. E aí você vai chegar nesta equaçãozinha que nós fizemos lá na primeira questão. Então, a temperatura na escala Kelvin é igual à temperatura na escala Celsius mais 273. Então, toda vez que você for transformar Celsius em Kelvin, é só você somar 273. Então, vai ficar, ó, temperatura na escala Kelvin vai ser igual a quanto? Quanto é a temperatura na escala Celsius? Ó, o T de C é igual a 45. Então, vai ficar T de K é igual a 45 mais 273. 45 mais 273 é igual a quanto? É igual a 318. 318 o quê? Kelvin. Então, a temperatura na escala Kelvin é igual a 318 Kelvin. Pronto. Já encontrei a temperatura na escala Kelvin. 318 tem aonde? Aqui e aqui. Então, só pode ser a letra B ou a letra C. Vamos fazer agora na escala Fahrenheit para a gente saber qual é a alternativa verdadeiramente correta. Então, eu vou pegar agora a relação entre Celsius e Fahrenheit. Aí você vem, relação entre Celsius e Fahrenheit. T de C sobre 5 igual a T de F menos 32 sobre 9. Onde você tem T de C, você vai colocar quanto? 45. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar, no lugar de T de C aqui, você coloca 45. Então, vai ficar 45 sobre 5 igual a T de F menos 32 sobre 9.
Aí você faz as continhas aqui, ó. 45 dividido por 5 dá quanto? Dá 9. 45 dividido por 5 dá 9. Tá bom? Dá 9. Aí você faz todos pelos extremos. Vai ficar, ó. 45 dividido por 5 dá 9. Vai ficar 9 vezes 9 igual a T de F menos 32. Então vai ficar T de F menos 32 igual a 9 vezes 9. Então T de F é igual. 9 vezes 9 dá quanto? 9 vezes 9 é igual a 81. Então vai ficar T de F igual a 81. Esse menos 32 que está no primeiro membro com sinal menos, vai para o outro lado com sinal trocado. Então vai ficar mais 32. Então T de F é igual a 81 mais 32 é igual a 113. 113 o quê? Graus Fahrenheit. Então, a temperatura de 45 graus Celsius é igual a 318 Kelvin e 113 Fahrenheit. Então, a resposta correta é a letra C. A resposta correta é a letra C. Senhores, muito obrigado. Se cuidem e cuidem da família de vocês. E até mais.